Olá, mulheres de joelhos, graça e paz. Tininha Reis aqui com vocês, mais uma vez para a gente estar compartilhando mais um pouquinho da palavra do Senhor. A gente está falando a respeito do livro de Atos nesse tempo, né? E hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 7 do livro de Atos. Ontem a pastora Adriana ministrou para nós o capítulo 6. E ali no capítulo 6 a gente começou a ouvir falar um pouco a respeito de Estevão. E lá nós escutamos que Estevão, ele sofria um tipo de perseguição. Se levantavam falsas testemunhas contra ele a fim de silenciá-lo, a fim de calar a sua voz. E aqui no capítulo 7 a gente vai começar a ouvir o inquérito que foi feito com Estevão. Estevão foi interrogado pelo sumo sacerdote e nós vamos ver como foi que ele se defendeu. O que Estevão falou? Será que ele falou que não estava falando nada, que não estava fazendo nada? O que será? Então agora a gente vai mergulhar um pouco mais no livro de Atos e vamos entender quem foi Estevão e o que ele falou. Aqui no capítulo 7, a gente já começa falando a respeito do sumo sacerdote que foi interrogar Estevão. E aqui no 7, versículo 1 vai começar assim, ó. Então, o sumo sacerdote perguntou a Estevão: isso de fato é assim? Isso o quê? O que o povo estava falando ali no capítulo 6, falando que ele estava blasfemando contra Deus, contra Moisés, contra a lei. Então, o sumo sacerdote começa interrogando ele com essa pergunta. E aí Estevão vai começar. Irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este ainda estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da tua terra e do meio da tua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Aqui nós vamos entender que Estevão se defendeu fazendo uma retrospectiva. Ele narrou a história de Israel. Aqui ele começa falando a respeito de Abraão, dos versículos 2 ao 7, e nós vamos seguir a leitura. Saia da tua terra e do meio da tua parentela, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã, e dali, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para essa terra, em que vocês agora estão morando. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência. Embora Abraão ainda não tivesse filhos, e Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, onde seria escravizado e maltratado durante 400 anos. Deus disse ainda: castigarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão nesse lugar, aqui. Ele começou narrando a história de Abraão. Agora, a partir do 8, ele vai começar a falar a respeito da história de José. Então, lhe deu a aliança da circuncisão. Assim, Abraão gerou Isaque e o circuncidou no 8º dia. E Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Dentro desses 12 patriarcas está José. Vamos seguir a leitura? Os patriarcas invejosos de José venderam-no para ser levado para o Egito. Mas Deus estava com ele. Olha a riqueza de detalhes que Estevão está narrando os fatos passados. Olha que coisa maravilhosa. E o livrou de todas as aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, o rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã, e nossos pais não achavam o que comer. Mas quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez se fez José reconhecer pelos seus irmãos. E o Faraó
veio a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e ali morreu, ele e também os nossos pais. Depois, eles foram transportados para Siquém e postos no túmulo que Abraão tinha comprado dos filhos de Amor em Siquém, pagando um certo preço. E quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali um outro rei que não conhecia José. Esse outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés. E aqui, agora Estevão começa a falar a respeito de Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele foi mantido na casa do seu pai. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo o homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. E no dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vocês são irmãos. Por que estão maltratando um ao outro? Mas o que agrediu seu próximo repeliu Moisés, dizendo: quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer me matar? Assim como ontem matou o egípcio? Ao ouvir isso, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. É lindo a forma como Estevão responde ao sumo sacerdote. Estevão poderia simplesmente falar assim: não, claro que não. Eu não estou falando nada demais, eu estou falando a palavra. Eu não estou blasfemando, eu não estou mentindo. Mas eu vejo aqui em Estevão um pensamento de: tá ok, eu vou falar para o Senhor o que eu estou falando. Eu estou narrando a história do nosso povo. É só isso que eu estou fazendo. E ele começa a discorrer. Desde lá de trás ele vem nos mínimos detalhes. Eu acho isso tão perfeito porque Estevão vai narrando nos mínimos detalhes. E a gente vai continuar falando aqui mais um pouquinho de Moisés, aqui no capítulo 30. Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que estava queimando. Moisés ficou maravilhado diante daquela visão e, aproximando-se para contemplá-la, ouviu-se a voz do Senhor que disse: eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. Então o Senhor disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Certamente vi o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, vou mandar você para o Egito. A este Moisés, a quem tinha rejeitado, dizendo: quem colocou você como chefe e juiz?
Deus enviou como chefe e libertador. Com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça, foi Moisés quem os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais. Foi ele que recebeu as palavras vivas para nos transmitir. Olha a riqueza de detalhes que Estevão estava dando. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e no seu coração voltaram para o Egito. Por isso que às vezes a gente costuma dizer que é muito mais fácil tirar o povo do Egito do que tirar o Egito de dentro do povo. Dizendo a Arão: faça para nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu. Como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto durante 40 anos? Não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Moloque e a estrela de Renfã, o Deus de vocês? Imagens que vocês fizeram para adorar? Por isso, vou mandar vocês ao exílio, para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Aqui ele está trazendo à memória quando o Senhor chamou a Moisés e mostrou o modelo do tabernáculo, para que Moisés o construísse aqui na terra junto com o povo. Também nossos pais, com Josué, tendo recebido o tabernáculo, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. Foi assim até os dias de Davi, que obteve favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas as coisas? Olha só o que Estevão está falando aqui a partir do 51, versículo 51. Homens teimosos e incircuncisos, de coração e de ouvidos. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Teve algum que os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério dos anjos e não aguardaram. Ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra eles. O povo, quando escutou essas verdades, porque Estevão só falou verdade, mas o povo não queria ouvir. E o coração do povo se encheu de raiva, se encheu de ira
Mas Estevão estava cheio do Espírito Santo. Versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam seus ouvidos unânimes, avançaram contra ele e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa desse pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Estevão, ele foi o primeiro mártir cristão da história. Ele morreu pela fé, por Cristo. Ele permaneceu até o fim. Ele sabia bem quem ele estava crendo. Que a gente possa entender isso. Em nome de Jesus. Ele foi o que a gente pode dizer que linchado pelo povo. Porque ele não negou a Cristo. Ele não negou a Deus. Pelo contrário. A defesa dele, quanto a tudo que estavam acusando ele, foi afirmar tudo que ele vinha falando anteriormente. A palavra. Que nós sejamos essas mulheres que vivem a palavra, que falam a palavra e que, quando questionadas, permanecem na palavra de Deus. Em nome de Jesus. Um beijo no seu coração e fica na paz.